irmãos. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, bendito e santo. Te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na tua casa, no teu templo, Senhor. Porque a tua casa somos nós, a tua igreja. Tendo a oportunidade de te adorar, te louvar, glorificar e exaltar o teu nome. E declarar que tu és lindo, que tu és santo, Senhor. E é impossível, Pai, colocar os olhos em ti e não te amar cada dia mais. E te buscar. Pai, em nome de Jesus, continua fluindo deste altar, que não seja eu, que sou serva do Senhor pela tua misericórdia. Mas o Senhor através da minha vida. Pai, que a tua palavra venha mais uma vez frutificar em nós, nos forjar um caráter de pequenos cristos, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio 6:5. Nessa passagem é Moisés falando ao povo de Israel. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E no Novo Testamento nós temos também Jesus respondendo ao perito da lei, quando ele é perguntado qual é o maior mandamento. E Jesus responde em Mateus 22:37, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Marcos 12:30, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Nós declaramos no segundo louvor, iniciou assim, eu te amo, Deus. Mas como nós amamos o nosso Deus? Como manifestamos o nosso amor ao nosso Deus? Nós vemos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o mandamento de amar a Deus é o princípio a ser cumprido, é a base para que a gente possa ter uma vida com Deus. E como nós ouvimos nas duas pregações anteriores, é o princípio que nos faz edificar um altar, dar a vida a Deus como altar, oferta viva e tê-lo como prioridade. Sendo nós altar de Cristo, Cristo vive em nós e através de nós. E esse amor que devemos dar a Deus é um amor específico, exclusivo. Ele tem as suas particularidades, não é qualquer amor, é o amor ao Pai. E nós o amamos em resposta ao amor que ele nos deu primeiro. Em 1 João 4,19 está assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E nós temos certeza do amor de Deus, porque nós vemos cumprido o que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor por cada um de nós incondicional, que se concretizou primeiro em Jesus, como nós nessa terra, porém sem nenhum pecado, nos ensinando a como caminhar com Deus. Em tudo ele foi obediente, temente, temeroso, entregue ao Senhor, o amando, seu próprio Pai, e nos ensinando a ser filhos. E também em Cristo ressurreto, que nos deu a oportunidade de encontrarmos a salvação que já foi nos dada. É só acessar, é só viver em Cristo para vivê-la na eternidade. Aleluia, Jesus. Mas o amor a Deus, ele vai muito além das palavras. Ele não se limita às nossas manifestações verbais. Eu amo Deus, eu amo Jesus. Isso é até fácil de dizer. Mas nós precisamos viver ele em sua completa totalidade, de fato e verdade. Porque o amor verdadeiro não é aquele que precisa ser dito, é aquele que é demonstrado.
As atitudes de amor é que comprovam o amor que os lábios dizem sentir. É um estilo de vida, é algo mais profundo, é visível. Primeiramente, amar a Deus de todo o nosso coração. Coração é o centro de controle da nossa vida. É o lugar onde estão os nossos desejos, intenções. No coração dá-se a origem das nossas ações, das nossas palavras. O coração direciona a nossa vida, porque nele está quem e com o que nos comprometemos. Onde está a nossa confiança e no que acreditamos. E a palavra do Senhor nos afirma isso. Em Provérbios 4, 23, sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Amar a Deus de todo o coração é guardá-lo em Deus, na sua palavra, na sua presença. É praticar o que nós lemos em Salmo 119, 11. A tua palavra, Senhor, guardei no meu coração para não pecar contra ti. Isso é amar a Deus de todo o coração. É colocar a palavra dele no nosso coração e vivê-la, nos resguardando nele, para que as nossas atitudes não venham ferir a Deus, não venham ferir os seus princípios, os seus mandamentos, porque nós o amamos de fato e verdade. É entregarmos o nosso coração sem reservas, sem limitações ou imposições, independente das circunstâncias, de como estamos, de como nos encontramos, independente do que vemos ou do que ouvimos. É entregar o nosso coração a Deus. É submeter a Deus a nossa vida, os nossos desejos, nossa confiança. É nos comprometer com Ele. Porque só nos aproximamos de Deus se decidimos fazer de coração. Essa é a única maneira de encontrarmos a Deus. É a única maneira que Ele se permite ser encontrado por cada um de nós. É quando nós o buscamos de todo o coração. Assim como está em Jeremias 29, 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. É colocar quem somos diante do Senhor. Desejar, querer, buscar, por um coração que ame e o agrade de verdade. É nós termos a mesma atitude que Davi, no Salmo 51, 10, declara: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Porque quando decidimos amar a Deus de todo o coração, a nossa busca incansável é essa. É por um coração purificado, limpo, pronto para amar, acolher, à disposição do Senhor, e um espírito íntegro, sem desvios, que não faz curva, mas que anda reto, alinhado com Deus e com a sua vontade. Segundo, amar a Deus com toda a nossa alma. Alma é o que nos dá vida, ânimo ao corpo. É o fôlego de vida nos dado por Deus. Assim como nos afirma em Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Em algumas traduções, um ser vivente. Cada um de nós é uma alma com personalidade única, diferentes no pensar, no agir, no sentir, nas nossas emoções. Como nós aprendemos, alma é mente, vontade e emoção. Mas o fato de termos alma, personalidade diferentes, não quer dizer que somos limitados em decidir amar a Deus. A decisão é nossa. Não importa quem somos, não importa qual é a nossa personalidade, por mais diferente que ela seja do outro, a decisão de amar a Deus é possível para qualquer um. Aleluia! Santo, santo é teu nome, Senhor. E colocando a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção à disposição do Senhor, para que Ele domine, para que Ele governe, para que Ele conduza, para que Ele
transforme todas as áreas da nossa vida, alinhando-as com a vontade dele pela ação do Espírito Santo que já habita em cada um de nós. Essa chama, esse fogo que transforma, que forja, ele só precisa ser correspondido por cada um de nós. A ação do Espírito Santo, ela é real, mas ela depende da reação, do reagir de cada um de nós. E se amamos a Deus, a nossa alma é sujeita a Ele. Aleluia. Terceiro, amar a Deus com todo o nosso entendimento. Entendimento é a capacidade de aprender, absorver ensinamentos e compreender. É ligado à inteligência, a habilidade de processar informações, raciocinar e aplicar o conhecimento. É buscar mais e mais, conhecer a Deus, meditar, entender a sua palavra, conhecer a sua vontade. Cada vez que nós sujeitamos o nosso entendimento a Deus, nós só temos a ganhar. A cada momento que a gente desfruta da palavra, a mesma palavra que é santa, poderosa, nos fala de maneira diferente, atendendo a nossa necessidade naquele momento, nos ensinando a conduzir a nossa vida em Cristo. Porque somente a palavra do Senhor nos ensinará o que gera vida e o que gera morte, nos dando compreensão, razão, pensar de forma clara e correta. O correto é o que Deus ordena. O correto é o que Deus nos direciona a fazer. Nós, por nós mesmos, não temos nada de bom. Nós, por nós mesmos, não sabemos seguir caminho algum que leve à vida. Só a palavra, só a intimidade com Cristo, que é o próprio caminho, a verdade e a vida, é que nos traz vida, vida em abundância, vida no Pai, vida com o Pai. Amém? É colocar toda a capacidade de aprender, a inteligência que nos foi dada pelo próprio Deus, sob a soberania de Deus. É aprendermos para que o nosso entendimento, o nosso saber, a nossa sabedoria glorifiquem a Deus. Somos chamados a crescer no entendimento, de maneira contínua no Senhor, a todo instante, a todo momento, todos os dias, que vai envolver as ações buscar e pensar. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3, 1, 2, nos diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, e não nas coisas terrenas. Quando nós colocamos a nossa vida para viver em função de buscar e pensar nas coisas do alto, nós praticaremos as coisas do alto. Porque buscar, pensar, nos leva a realizar. É isso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar. Ocupar-nos com as coisas do reino de Deus. Pensar nas coisas do reino de Deus. E assim praticar e viver as coisas do reino de Deus. Nada mais é mais importante que isso. Nada além de Cristo. Ele é suficiente. O reino é suficiente. O próprio Jesus nos diz, em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas é as que nós necessitamos, a que Deus nos dá, até mesmo sem a gente ter entendimento de que precisamos. Porque nós servimos a um Pai que preenche a nossa necessidade de forma total, completa, copo cheio, transbordante. Em Cristo nada falta, em Cristo nada nos falta. E tudo provém desse amor que devemos dar a Ele de maneira completa e total. Não metade do que somos, mas nós inteiros. Ele nos quer inteiros, independente de como estamos. Porque Ele tem prazer em restaurar. Ele tem prazer em cuidar.
Ele tem prazer em renovar. Ele tem prazer de nos forjar nele, no seu imenso amor. E só nós precisamos somente dar o passo de amá-lo, com tudo que somos, com tudo que temos, sem ressalva, sem reserva, sem impor condições. Porque Deus nos amou sem impor condição nenhuma. Independente de quem somos, de quem éramos, Cristo derramou teu sangue santo por cada um de nós, sem colocar condição alguma. Aleluia. Quarto, amar a Deus com toda a nossa força. Força está relacionado ao corpo. E o nosso corpo é o instrumento que temos para realizar toda e qualquer atividade. A força, ela vem do nosso vigor, que é a nossa energia e disposição para fazer as coisas. Aliada ao esforço, que é empenho e dedicação. Amar a Deus com toda a nossa força é em tudo que formos realizar, usar o nosso corpo para a glória de Deus. É dedicarmos a Deus, a serviço de Deus. É em tudo e qualquer coisa que formos fazer para Deus, com Deus, por Deus. A força, o vigor que Deus nos dá é para que em tudo o amemos e manifestemos esse amor a Ele. O amemos é o ato de amar a Deus verdadeiramente e manifestemos esse amor a Ele. É o propósito do amor, caminhar com Ele, viver com Ele e para Ele. E permitir que Ele transborde através de nós, para que vidas, almas sejam ganhas para Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo nos diz assim em Romanos 6,13: não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Em outra tradução, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Aleluia. É todo o nosso agir, postura, alinhados com Deus, nós por inteiro. A nossa cabeça, a nossa mente, com que ocupamos ela? O que anda em nossa mente? O que governa o nosso pensar? Cada um de nós sabe exatamente. Os nossos olhos, o que nós vemos, nos dispomos a ver? Quando a gente procura saber o que é ver, ver é a capacidade cognitiva de perceber uma imagem. E enxergar é quando nós damos atenção àquilo que nós estamos vendo. Então, a pergunta que nos cabe é: o que nós vemos e toma a nossa atenção, para que a gente enxergue e traga para a nossa vida? O que nossos olhos têm visto? O que a gente tem tido prazer em enxergar e trazer para o nosso viver? Ouvidos? O que nós ouvimos? Ouvir é a capacidade de perceber som. Nós estamos aqui e ouvimos o carro que passa lá fora. Agora, escutar é dar atenção àquilo que está sendo ouvido. O que nós escutamos e deixamos ganhar o nosso coração? Nós sabemos. As nossas narinas, aonde nós inspiramos, respiramos, o fôlego de vida que Deus nos deu está sendo usado para quê?
para viver Cristo? Ou saindo daqui, temos tido prazer em respirar o pecado, a morte espiritual? Porque dentro do templo é muito fácil a gente dizer que enxerga, que escuta e que respira Cristo. Se há um ambiente onde é fácil ser cristão, é aqui dentro. Somos solícitos, somos sorridentes, somos amistosos, cumprimentamos a todos. Mas a questão é o que fazemos porta fora da igreja. Porque se é Cristo, ser cristão, viver em Cristo, ser quem Cristo é além daqui. É os outros com quem convivemos, os da nossa casa. A gente pensa que não, mas quando a gente chega em casa, quando a gente está no nosso dia a dia, aqueles que ainda não servem a Deus, eles observam o que a gente está enxergando, o que a gente está vendo. Eles observam o que a gente está buscando. Eles observam as nossas práticas. E nós vamos ser testemunhos de Cristo e ganhá-los para Jesus, não é pelo que a gente fala que faz, é pelo que a gente faz. Esse é o real testemunho de um amor a Deus. A nossa boca, o que sai da nossa boca? No momento da raiva, no momento de uma discussão, no momento que o sangue ferve, no momento de uma dificuldade, quando as coisas ainda não estão da maneira que nós gostaríamos, o que sai da nossa boca? Bênção ou maldição? A gente para pensar nisso? Porque aqui, a primeira coisa que sai quando a gente avista o irmão é a paz do Senhor Jesus Cristo. A questão é, andamos com essa paz? Porque a gente só dá ao outro aquilo que a gente tem. E se a gente tem amor, a gente oferta amor. Isso é a verdade. O amor que a gente dá a Deus, ele se manifesta em nós e através de nós. Não tem como ser diferente. As nossas mãos, o que temos feito? Aonde as nossas mãos tocam? Nós estamos todos com as mãos limpas? Principalmente quando estamos no nosso oculto, as nossas mãos permanecem limpas, purificadas para acessar ao céu, para acessar Cristo. E os nossos pés? Onde estamos pisando? Que caminhos estamos trilhando? Todos nós sabemos a resposta. De fato e verdade. Nós não temos desculpa para nós mesmos, porque nós sabemos tudo o que temos feito. Tudo em nós, onde colocamos nossa força, nosso vigor, empenho, esforço, é para viver com quem e o quê. Somos chamados a amar a Deus de maneira completa, com todo o nosso ser visível e invisível, coração, alma, entendimento e força. Deus não deseja e nem precisa ser amado com o que nos resta. De maneira alguma. Ele não precisa e nem deve ser amado com o que sobra de nós, do nosso tempo, do nosso ânimo, do nosso dia, da nossa vida. Ele deve ser amado de maneira completa. Ele é digno de ser a nossa primazia, o primeiro em nosso dia. E em nossa vida, em todos os momentos. Porque nós somos o que amamos. Nós paramos para pensar nisso? Os amores que temos é que governam a nossa vida. A nossa vida ela é organizada por aquilo que buscamos e amamos.
Se nós amamos a Deus, o nosso dia inicia-se com Deus. Ao decorrer do dia, no fim do dia, e até no momento que estamos de descanso. Agora, se a nossa vida é organizada, o nosso coração está em outra coisa, a gente pode perceber que nós organizamos o nosso dia de acordo com aquilo que entronizamos no nosso coração. Isso é observado por nós mesmos em nós. Quantas vezes a gente vai lembrar, porque isso é comum, é nosso. E amar a Deus, do início do dia até o fim, exigem de nós, humanos, falhos, limitados, algo que nós achamos surreal, impossível. Mas porque a gente não esforça. Quantos de nós de manhã abre os olhos aqui e não oramos em agradecimento por mais um dia que foi nos dado? Quantas vezes a gente vai direto no celular e vê o WhatsApp, em vez de pegar o celular para ler a Bíblia? Porque acredito que a maioria de nós tem a Bíblia no celular, porque é prático. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu não digo que direto, eu não digo que seja 7 vezes na semana, os 7 dias. Mas a gente já parou para pensar que o dia que a gente faz isso, a gente já está dando uma organização para o nosso dia, onde Deus não é o primeiro? Tem coisa que não dá para tapear, não dá para maquiar, não dá para fingir que não é. É como se a gente virasse para Deus de manhã e falasse assim: Senhor, o Senhor tem até importância, mas primeiro é o WhatsApp. Primeiro é aquela resposta que eu preciso. Primeiro é aquela notícia que eu preciso saber. Que notícia? Se Deus não nos permitir acordar, a gente não vai ver notícia nenhuma. E a gente não para pensar nisso. A gente sempre quer colocar, às vezes, Deus como stand-by. Eu preciso de ti, Senhor, mas eu entendo e eu peço que o Senhor me entenda que agora eu não posso. Mas quando nós precisamos, o nosso amor ele é tão nítido, né? Porque quando há necessidade, é que cada um de nós se dispõe a fazer propósito, a orar, a jejuar, a buscar. Adorar e louvar é estilo de vida. Mas para muitos de nós é quando a necessidade bate a porta. E não é quando a necessidade bate a porta. É em todo instante, é em todo momento. A gente tem o costume de demonstrar o amor a Deus no final do dia. Eu falo porque muitas vezes na minha vida eu fiz isso. Até eu entender que eu era completamente e sou dependente de Deus. E o amor que eu tenho por Ele é resposta do amor que Ele tem por mim. Eu já disse aqui várias vezes que eu não nasci num lar cristão. Eu fui resgatada do mundo para a maravilhosa luz de Cristo. E isso me constrange, a ponto de eu decidir amar a Deus todos os dias. E uma das orações que eu faço é eu pedir o Espírito Santo para me avisar todas as vezes que eu estou inconforme com essa demonstração de amor a Deus, porque eu sou falha. Eu não sou santa. Eu busco a santidade em Cristo como todos vocês. E isso exige um esforço. E muitas das vezes isso acontecia comigo. Eu levanto de manhã e eu faço uma oração genérica, eu faria, Senhor, obrigado por mais um dia. E pegava o celular como se o celular fosse mais importante para Deus do que Deus. Ele é a nossa importância. Sem Deus, a gente não tem nada, a gente não é nada. Sem Deus, a gente não vive o dia, a gente vegeta o dia. A gente entende isso? Que sem Deus nós vegetamos. Sem Deus nós não temos propósito nenhum. É dia após dia, vivendo em vão, sem nenhum propósito. O amor de Deus ainda assim permanece sobre cada um de nós. Mas a pergunta para nós essa noite é: e o nosso amor para com Deus? Ele permanece o mesmo? Reto, firme, sem fazer curva? Porque precisa ser assim.
Nós somos amados demais para rejeitar o amor do Pai. Ninguém vai amar cada um de nós como Deus amou, como Cristo amou e ama. A gente consegue entender que foi traçado um plano de salvação por um Pai que ama seus filhos, conhecendo a cada um de nós. E foi executado por um Deus Filho que decidiu amar cada um de nós. Isso precisa ganhar o nosso coração. De fato e verdade, porque quando a gente entende essa realidade, amar a Deus é prioridade. Nós não vamos amar a Deus porque Ele nos abençoa. Nós iremos amar a Deus porque somos gratos pelo teu imenso amor. E quando é assim, a gente o ama de coração, alma, entendimento e força. Amém, igreja? Essa é a palavra de hoje. Santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nos colocamos, Pai, diante do Senhor agora, após ouvir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor venha tratar conosco. Nós sabemos exatamente em que ponto desse amor dado ao Senhor temos falhado. Nós nos conhecemos por inteiro. Nós sabemos exatamente aonde a gente tem errado. Mas nós, Pai, humildemente viemos te pedir, reconhecendo que sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Nos ensine a entregar a Ti a todo instante, a todo momento, o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente, vontade, emoção sujeita a Ti. O nosso entendimento, a inteligência que o Senhor nos deu para Te adorar, para Te louvar, para Te servir, para sermos verdadeiramente pequenos cristos. A nossa força, Pai, o nosso empenho, para em tudo e todas as coisas glorificar o Teu nome que é santo. É o que nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, os